você reconhece que é um pecador e que precisa do perdão de Deus, então você é batizado nas águas, morre em Cristo, ressuscita em Cristo, e você é batizado no Espírito Santo, e você é revestido de poder do alto para viver uma vida sobrenatural, e você é iniciado a pregar o Evangelho, a curar enfermos e a expelir demônios. E você então é inserido num corpo, a igreja, né, onde Jesus é o cabeça. E ele vem buscar essa igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja pura. E o próprio corpo edifica o próprio corpo. Né? E esse corpo ele é unido por juntas e ligamentos, né, conforme Jesus enviou sempre os discípulos de 2 em 2 em juntas de companheirismo. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de orar. Pai, obrigado pela oportunidade de estar gravando esse vídeo, que todos os discípulos que venham assisti-lo possam compreender sobre o discipulado, sobre o ensino após o batismo, e sejamos revestidos com as armaduras de Deus para estarmos firmes contra as ciladas do inimigo, revestindo com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cingindo nossos pés com a pregação do Evangelho. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, na medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Jesus diz em Mateus 28:18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e estarei convosco até a consumação do século. Conforme o termo de texto de Mateus 28:18, a ordem é batizar e depois ensinar. Pois como ensinaremos uma lei espiritual a pessoas carnais vendidas à escravidão do pecado? Então, nós temos na doutrina católica a teoria certa de batizar, depois ensinar, e temos a prática errada de beber, porque o bebê não tem consciência para arrependimento. E na igreja evangélica nós temos a teoria errada de ensinar e depois batizar, e a prática, quando de adulto, certo, mas quando não pelo arrependimento, mesmo sendo adulto, errado. Antes de falar sobre o discipulado, eu queria ressaltar 2 pontos. O primeiro é que eu só formo um discípulo com o Evangelho do Reino, que está em Mateus 24:14, fala: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O Evangelho do Reino é o Evangelho do governo de Deus na vida do homem, né? Para aquele que escolheu perder a vida, negar a si mesmo, renunciar a todas as coisas e tomar a cruz e seguir Jesus. Né? Ele não faz mais sua própria vontade, né? Mas ele obedece e segue Jesus. Bom, por que eu estou falando que só forma um discípulo com o Evangelho do Reino? Porque a relação discipulada é uma relação de amor. E sem o Espírito Santo para ter o caráter de Cristo, né, é impossível essa relação de discipulado, porque em João 3,35 fala que nisto conhecereis que sois meus discípulos se tiver amor um pelos outros. E eu preciso ter o Espírito Santo para poder ter essa relação, para que essa relação aconteça. Né, que é um fruto do Espírito, né, de Gálatas 5:22, o amor. Bom, então se eu ouço outro evangelho que não seja o evangelho do reino, eu não consigo ter essa relação de discipulado. Tipo, se eu ouço o evangelho da prosperidade, que Jesus multiplica seu pão, seu peixe, quando você ficar doente ele te cura e ele te leva para o céu, você quer ser batizado em nome de Jesus? O evangelho da salvação,
Jesus te tira do inferno e te leva para o céu. Você quer ser batizado em nome de Jesus? Que é um evangelho que tem um fim em si mesmo, né? Onde então que a pessoa alcançou a salvação, atingiu uma linha de chegada e não tem mais nada para alcançá-la, já está salva. Esse evangelho da salvação. E são vários evangelhos: evangelho da graça, onde você aceita Jesus e continua com a sua vida sem ser uma nova criatura, fazendo as mesmas coisas. Tem um evangelho que eu dei para ele o nome de evangelho terapêutico, que é onde, se você tem ansiedade, depressão, insônia, estresse, esse evangelho é a terapia dos seus problemas. Então são evangelhos que levam você a um falso batismo, de apenas molhar a sua roupa, entrar com a roupa seca, sair com a roupa molhada e não acontece nada, né? Os seus pecados não são perdoados e você não recebe o Espírito Santo, né? Porque são evangelhos que levam as pessoas a aceitarem Jesus somente como seu Salvador e não como Salvador e Senhor. O segundo ponto é que a relação de discipulado ela acontece dentro do corpo, porque é o corpo que edifica o próprio corpo, né? E os membros têm que estar ligados, né, conjuntos e ligamentos, assim como é o corpo humano. Eu dou uma ordem para minha mão, para ela fechar, porque ela está ligado ao meu corpo, e eu envio a mensagem e ela obedece. Então, em Colossenses 1,18 fala que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 2,19, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Em Efésios 4, 15 e 16, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, imagina que a igreja é um corpo, imagina que cada membro seria um tijolo. Então, se eu coloco um tijolo na porta da minha casa, na rua, solto, alguma pessoa, um ladrão, pode vir e levar aqueles tijolos soltos. Mas se eu pego o tijolo e coloco massa e faço parede, eles já não serão mais roubados. Bom, então antes de falar sobre discipulado, eu queria falar sobre o papel do Espírito Santo. E eu anotei vários, né? O Espírito Santo como consolador, o ajudador, aquele que nos ensina e nos faz lembrar de tudo que foi nos dito, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, aquele que dá os dons e distribui, né, a igreja, aquele que produz os frutos na vida do homem, o amor, a alegria, a paz, e aquele que intercede por nós quando não sabemos, porque não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo faz isso 100%, né? Então, eu não deixo 60% com o Espírito Santo e 40% para eu fazer na minha relação de discipulado. Porque quando uma pessoa nasce de novo, se torna uma nova criatura, ela deixa de ser criatura e passa a ser filho. Ela recebe poder para ser filha de Deus, não o direito de ser filha de Deus, mas poder. Então ela passa a ter um pai, e esse pai é que vai cuidar dela. Agora nós veremos o que é o discipulado, né? Discipulado não é uma reunião, discipulado é relacionamento. Há muitas pessoas falando sobre discipulado, e para a maioria delas, discipulado é um método de reunir a igreja em pequenos grupos para estudo bíblico. Isso é reunião, né? Não é discipulado. Discipulado é um relacionamento, é um vínculo forte, pessoal e intenso entre o discípulo e o discipulador. E aí está o problema da igreja inclusiva, porque ela não se volta a equipar os santos nas reuniões, e
ela é focada não cristãos a ouvir o Evangelho, e quando ela se desmembra em pequenos grupos, mesmo que sejam nas casas, ela ainda assim é inclusiva, né, para que aqueles grupos atraiam não cristãos, vizinhos, amigos e próximos ao aquele encontro na casa, de pequenos grupos. Bom, e esse relacionamento entre discípulos, né, entre um discípulo mais experiente, né, e um discípulo recém-convertido, ela é uma relação horizontal. A única relação vertical é entre um discípulo e Jesus, né? Na relação entre discípulos, Jesus disse que quem quisesse ser o maior, que seja o menor. Quem quisesse ser o maior, que seja humilde como uma criança. Quem quisesse ser o maior, que seja o menor. O próximo passo o próximo item é como Jesus ensinava, né? Jesus não ensinava apenas com palavras, mas com o seu exemplo de vida. Vinde e vede. O que significa? Jesus não disse, eu sou a voz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Então os discípulos aprendiam vendo, ouvindo e perguntando. O terceiro ponto, aonde Jesus ensinava, né? Ele não tinha uma sala de aula ou uma sala de reunião. Ele não montou escola bíblica. Ele ensinava os discípulos aonde ele vivia, né? E os discípulos aprendiam no momento que ele estava orando, no momento que ele estava expelindo demônio, no momento que ele estava curando enfermo, no momento que ele era experimentado pelos fariseus, no momento que ele era colocado em situação difícil, como aquela mulher pega em adultério, e os discípulos viam, ouviam e perguntavam. Como o discipulador ensina? Ele ensina em todo tempo, em todo lugar, com sua vida e com sua palavra. E como o discípulo aprende? Ele aprende vendo, ouvindo e perguntando, seja em encontros formais ou encontros informais, programados ou não. Nesses encontros formais programados, a gente tem uma catequese, porque seria um depósito para que o Espírito Santo possa usar no momento da pregação do Evangelho, né? E o próprio testemunho, a própria conversão já é um testemunho para a conversão de outras pessoas. A nossa catequese é composta de 8 lições, e essas lições são repetidas até serem memorizadas. Essa catequese fala de Jesus, sua vida e sua obra. São 8 lições, e a lição 1 é Jesus existia antes de todas as coisas, né? O texto de João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nos mostra que Jesus existia antes do ventre de Maria, né? Antes daquele nascimento ali, daquele momento. Ele é o Criador de todas as coisas, ele era o Verbo eterno que se tornou carne e habitou entre nós. A lição 2, ele tornou-se homem, Filipenses 2, de 5 a 8. Né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não considerou com usurpação ser igual a Deus, coisa que podia se aferrar, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A terceira lição é: sua vida foi perfeita e irrepreensível.
né? 1 Pedro 2:22, né? Onde fala que não achou dolo nenhum na sua boca e nem engano, né? Foi uma vida sem pecado. A lição 4 fala da sua obra foi tremenda e grandiosa, Atos 10:38, a qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual passou andando por toda parte, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A lição 5, Jesus morreu pelos nossos pecados, Isaías 55, 5 e 6, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelha desgarrada, desviando pelos próprios caminhos, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Lição 6, ele ressuscitou, Atos 2:24, o qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, né? Porquanto a morte não pôde deter. Lição 7, foi exaltado, né? Atos 2:36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Filipenses também, Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 11, né? A qual Deus exaltou de sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o último é a promessa, e voltará, Mateus 24:30, né? Então se verá o Filho do Homem vindo pelas nuvens do céu, sobre as nuvens do céu, né? E todos os povos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo com poder e muita glória. Vou estabelecer a diferença entre querigma e didaquê. Querigma é o termo grego que quer dizer proclamação, né? É a base de fé de um discípulo, né? É a pregação das verdades que constituem essa base de fé, né? Exemplo, Jesus é Deus, Ele existiu antes de todas as coisas, somos justificados por fé. E o didaquê é a palavra grega traduzida por doutrina dos apóstolos. Era um conjunto de mandamentos práticos para a vida dos discípulos, né? Fuja da impureza, amai, maridos, amai vossas esposas, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, o querigma, ele é a base de fé do discípulo, né? Para ser crido. E o didaquê é a base para formar o caráter do discípulo, para ele obedecer. E se eu tenho muito querigma e pouco didaquê, eu tenho um discípulo cheio de fé, proclamando, praticando e talvez com deficiência no caráter. E se eu tenho também um discípulo cheio de didaquê e pouco querigma, eu tenho um discípulo cheio de doutrina, mas com pouca fé, com pouca prática e com poucos frutos. Quarto item, um discipulador frutifica e leva os discípulos a frutificar. A missão do discipulador só termina quando o discípulo estiver dando frutos, muitos frutos, né? Em João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, um discipulador deve incentivar a ir para a rua com os discípulos para proclamar o Evangelho. E esse fruto que fala aqui não deve ser confundido com o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, né? Se a gente olhar para a palavra dos talentos, né? Jesus fala que distribuiu os talentos e depois veio buscar o lucro. Ou seja, foi distribuído, o Espírito Santo foi dado.
Então, quando estivermos diante de Jesus, nós não podemos entregar o que Ele nos deu. Está aqui Jesus, o amor, a mansidão, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio. Ele vai falar, isso foi o que eu te dei, isso é fruto do meu Espírito. Então, esse fruto que está falando é essa vida em nós ser multiplicada. É tirar as pessoas das trevas e transportar para a luz. É ganhar vidas para Jesus. É fazer novos discípulos. Para terminar o vídeo sobre discipulado, eu gostaria de dizer que o discipulado só é possível se os discípulos andarem com a vida na luz. O texto de 1 João 1,7 diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não há união entre trevas e luz. A vida de um discípulo é um livro aberto, onde não há nada encoberto, não há nada escondido. Tudo deve estar sobre a luz. Conforme está no texto de Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode a súplica do justo. Então, o discípulo, quando ele escorrega, o pecado é um acidente na vida dele, ele então procura um outro discípulo, o discipulador, e confessa os seus pecados, para sempre estar com o coração limpo, vestes limpas e boa consciência. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Jesus abençoe a todos. Amém.